GPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPANcast. Meu nome é Gisele Moreno e hoje vamos falar sobre uma modalidade licitatória que já deu muito o que falar. E aí, nós temos aqui a questão: ela ajuda, facilita, traz a melhor opção, a economia. E aí, o pregão é a solução de todos os problemas? Para falar sobre o assunto, temos um convidado especial que é o Dr. Lucas Del Vecchio, professor, consultor aqui da GPAN e estudioso do caso. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gisele, mais uma vez aqui para falar de mais um tema polêmico. Polêmico. E aí, o pregão? O que nós temos para falar sobre ele? Bom, o pregão é a modalidade mais popular que nós temos hoje no Brasil, né? O pregão, ele que foi uma modalidade que veio já como uma crítica à Lei 8666, né? Porque a 8666 sempre foi, desde que ela nasceu, taxada de morosa, de burocrática, né? Tanto que nós tínhamos como modalidade principal da 8666 a concorrência, que tinha prazos de 60 dias de intervalo entre a publicação do edital e a realização da licitação. Nós tínhamos a questão de fazer a habilitação de todos os fornecedores antes de ir para o julgamento das propostas, né? Nós tínhamos ali uma disputa, digamos, bem limitada, porque baseava-se no que hoje a gente conhece como modo de disputa fechado, porque era só o que estava dentro do envelope e não tinha possibilidade de negociar mais ainda aquele valor. E aí, depois de ser instituído na administração indireta, né, principalmente nas agências controladoras, o pregão ele se tornou lei em 2002, com a Lei 10.520, e passou a ser aplicada aí em todos os entes da federação. E lá se vão mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E aí o pregão, ele foi tomando corpo, foi tomando gosto, foi caindo no gosto do servidor público, porque é muito mais fácil, muito mais célere. E hoje ele influenciou, inclusive, na Lei 1403, né? Então me fala, o que é o pregão? E quando deve ser utilizado? Olha, o pregão, ele lá na Lei 10.520, ele não era obrigatório. Você poderia comprar por pregão ou por concorrência. Só que desde a 10.520 até hoje, na 1403, ele só pode ser utilizado para uma espécie de produtos e serviços que seriam os produtos e serviços de natureza comum, né? Hoje, na 1403, ele é obrigatório. Ele já não é mais facultativo. Então, hoje nós temos o pregão para bens e serviços comuns e nós temos a concorrência para bens e serviços especiais. Então, cada um ali no seu quadrado. Sim. Então, o pregão ele veio modificando. Ele foi modificado? Não diria que o pregão foi modificado. Eu diria que o pregão modificou a lei. Então, ele vem sendo bem utilizado hoje. E como já era, né? Só se seguiu aí o rito. Certo. E quais são os principais benefícios? Olha, muitos, né? Como eu já disse aqui, a celeridade. Porque com o pregão, e isso já vem da 10.520, ele troca as fases da licitação. Então, eu costumo dizer nos meus cursos que a Lei 1403 ela virou um grande lei de pregão, né? Porque todas as modalidades podem utilizar o rito do artigo 17 da 1403, que é o mesmo rito da 10.520, porque proporciona muito mais celeridade.
né? Então agora você não precisa mais habilitar todos os fornecedores. Hoje você faz a disputa de preços, né? Uhum. Você seleciona o vencedor e aí você habilita só o vencedor. E fora que tudo acontece em uma única sessão, né? Não precisa mais você abrir prazo, Dias. né? Ou abrir outro prazo para recurso de habilitação, outro prazo para recurso de julgamento das propostas, como acontecia na Uhum. concorrência. Hoje a seção UNA já traz a disputa, já traz a seleção da proposta, já traz a habilitação e o recurso ao final, né? Então, o pregão ele trouxe uma celeridade muito grande para todas as modalidades de licitação da Lei 14.133, especialmente quando a gente fala em pregão eletrônico, né? Uhum. E me diz quais são os limites e os cuidados que o gestor tem que observar? Os limites, eles são claros, né? Vêm estabelecidos pela lei, que é o pregão, é apenas para a contratação de bens e serviços de natureza comum, ou também serviços de engenharia comuns, ou o que a lei diz de obras comuns, né? Como diferenciar tudo isso? Como o nosso grande amigo professor Ivan Rigolin Barbosa diz, o legislador de licitações quis trazer uma conceituação do que é obra, do que é serviço de engenharia, passando por cima das legislações dos órgãos especializados em engenharia, né? Então, o que a gente pode entender hoje pelo que é bem serviço comum, o que é serviço de engenharia comum, obra comum, é tudo aquilo que não detenha um grande mercado disponível, né? Então, o Tribunal de Contas ele já trouxe ali uma ideia do que seria essa diferença entre o que é especial e o que é comum. Então, aquele produto, aquele serviço que você acha com abundância no mercado, isso é caracterizado como um bem ou um serviço comum. Agora, aquilo que é mais complexo, vão trazer para obras ou serviços de engenharias, aquilo que demanda um projeto básico, né? Aquilo que demanda um projeto executivo, aquele serviço, aquela reforma que você vai fazer que precise do acompanhamento de um engenheiro para analisar a estrutura do prédio que vai ser alterada. Então aí a gente já não está falando mais de serviço comum. Aí não é recomendado. Aí não é recomendado para campo. Uhum. Então sempre que o serviço ele for muito especializado, sempre que o serviço ele demandar uma complexidade de elementos, né? Que a lei ela conceitua como heterogêneos, ou seja, são vários serviços para formar um único no final. Aí nós já não estamos falando mais de pregão, aí nós já Uhum. estamos falando de concorrência. Né? Não que isso vá ser algum problema, porque os mesmos prazos que se aplicam ao pregão se aplicam à concorrência hoje. Né? Uhum. O que depende é o critério de julgamento que você está escolhendo. Então veja, a lei diz que se você escolher o critério de julgamento menor preço ou maior desconto, o prazo de intervalo entre a publicação do edital e a realização da sessão pública são de 8 dias úteis, né? Agora, quando você troca para técnica ou algum outro tipo de critério de julgamento, conforme a lei estabelece, aí esse prazo já pode mudar para 10 dias úteis e assim sucessivamente. No caso de obra, serviço de engenharia, 20, 25 dias úteis. Mas a questão é que todos os prazos, eles podem se aplicar tanto à modalidade pregão quanto à modalidade concorrência. E também, olha que interessante, outro benefício que o pregão trouxe aí, que é a própria concorrência hoje, você tem a possibilidade de colocar uma fase de lances dentro da concorrência.
Então você, da mesma forma que você escolhe um modo de disputa fechado e aberto para o pregão, que é envelope fechado, isso dizendo na Uhum. linguagem física, né? Mas hoje a gente tem que pensar que tudo é eletrônico, né? Calma, que vamos chegar aí. Ah, nós vamos chegar lá? É, Então aí nas modos de disputa fechado e aberto, que se aplicavam ao pregão exclusivamente, agora se aplica à concorrência também. uhum. Então, por isso que eu digo, a lei de licitações 1473 é um grande pregão hoje. É uma grande modalidade de pregão. Ele tentou adiantar um pouco, mas agora É eu que eu quero vou me empolgando, eu saber, vou falando. é, qual que é a grande diferença entre o pregão eletrônico e o presencial? Então, diferença existe, obviamente. Porque quando você faz uma licitação presencial, você, de certa forma, limita a participação de empresas, né? Por quê? Porque para a empresa participar, ela precisa mandar um representante no dia da sessão pública para estar ali, acompanhar, ver se é o caso de apresentar proposta de recurso, manifestação de recurso ou não, né? Então há uma certa delimitação de espaço quando você está falando de licitações presenciais. Por isso que a Lei 1403 estabelece como regra hoje, não como é regra, porque diz sempre que a lei disser preferencialmente, ela está querendo Uhum, dizer que é regra, né? uhum, Então a regra hoje é que as licitações sejam eletrônicas. Por quê? Porque não há possibilidade nas licitações eletrônicas das empresas que vão participar daquela licitação presencial ficarem ali na porta da prefeitura combinando lances, uhum, né? E não, você tem uma possibilidade de mercado muito mais abrangente no eletrônico, né? uhum. Eu sei que os municípios servidores muitas vezes não gostam dessa amplitude, né? Porque, Sim. por exemplo, você precisa comprar é, uma pá de jardineiro, né? Para cavar buraco. E aí ganha um cara lá do Rio Grande do Sul. E aí o prazo não bate, sabe? O Uhum. prazo que o fornecedor quer, o prazo que o servidor não estabeleceu no termo de referência, mas Mas quer, quer. né? Não bate, aí fica esse atrito entre empresas. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Se os seus documentos preparatórios são bem construídos, pode vir empresa de qualquer lugar do Sim. Brasil que vai funcionar. Uhum. Agora, se você constrói ali os seus documentos preparatórios da licitação no meio das pernas, vamos cortar essa parte no meio das pernas porque fica Uhum. feio, né? Se você faz. Vou voltar então. Se Se você. você faz essa licitação, né, meio que nas costas ali, esses documentos preparatórios não vão te levar para lugar nenhum e você vai conflitar com qualquer fornecedor que você for contratar, né? Uhum. Então, daí a importância dos documentos preparatórios. Mas a questão do pregão eletrônico, a questão da ampla concorrência não te dá só a possibilidade de contratar pessoas de qualquer lugar do Brasil, mas de ganhar melhores preços, Uhum. né? Tomando sempre muito cuidado com a execuibilidade. Agora, um ponto negativo que eu vejo dos processos eletrônicos é a pluralidade que nós temos hoje de plataformas. Sim. E aí uma plataforma é de um jeito, outra Uhum. plataforma é de outro, outra é de Uhum. outro. Uma funciona bem, outra não funciona. Uma se adapta às necessidades da prefeitura, outra não se adapta. E aí o servidor ele fica perdido. Ele não sabe qual que é a melhor. Ele está usando uma, mas ele não está gostando, né? Uhum. Aí muda a gestão, E aí muda a aí que muda a plataforma. plataforma. E aí acaba contrato, e aí não Uhum. prorroga, e aí contrata outra, e tem que mudar tudo. E aí vira uma dança de cadeiras, das Uhum. cadeiras, né? Isso é ruim, isso é muito ruim. E também é ruim, por quê? Porque o que eu vejo hoje é que muitas plataformas não dão suporte de capacitação. Sim. Você contrata a plataforma e é aquilo, você que entra e fuce lá na Uhum. plataforma para você aprender a usar. E aí você não dá segurança para o servidor.
né? O servidor não se sente seguro em usar aquela plataforma. Ele não sente, ele não vai ter a destreza que ele teria como se ele estivesse conversando cara a Sim. cara, tete a tete com o Uhum. fornecedor, né? Uhum. Então, essa distância entre o fornecedor e o negociador, que é o Uhum. pregoeiro, dificulta um pouco, né? Na verdade, nós gostamos do contato, né? A Sim, nossa cultura é essa, o brasileiro gosta sim, de sim. olhar nos olhos, de saber a verdade só pelas expressões. E aí, quando se tem uma cortina, né? Bem se dizer, é mais difícil. Até porque é uma cultura nova, são, são 20 anos, né? Mas a gente ainda está tentando entender e aprender um pouco sobre isso. A resistência ainda é muito grande, Sim. né? Foram anos de aprendizado, mas sempre se tem algo novo, uma evolução, e aí tende a haver a procura. Não, que a gente tem que se adaptar às tecnologias, isso é Uhum, fato, né? Porque sim. é, há uns anos atrás nós não tínhamos celular e agora ninguém anda sem celular, né? Uhum. Eu mesmo, quando era criança, eu era da época daquele telefone Tijolão. tijolão, né? Aquele que era o primeiro celular, que Aham. tinha uma antenona E assim, né? atender, abria, aí puxava a Antena antena. e falava. Agora a gente não anda sem celular. Celular Sim. virou parte do nosso corpo praticamente. Então, o que a gente tem que se adaptar às tecnologias é fato. Um ponto que é de discussão é se há uma lei e essa Uhum. lei estabelece um rito e essa lei é uma lei e muito interessante nesse ponto porque o que que ela fez, né? O pregão era uma lei esparsa. E o pregão ele foi se difundindo pelas administrações públicas do Brasil por meio de normas Uhum. esparsas. Uhum. A Lei 1473 veio e unificou tudo isso. Então, se você tem uma norma de cunho geral que estabelece ali já um esqueleto prévio, eu acho que as plataformas elas têm que se adaptar a esse esqueleto próprio. Só que as empresas que realizam, que fornecem esse tipo de plataforma, também tem que ter em mente que a norma de licitações, por mais que ela entre em alguns pormenores práticos, esses pormenores práticos eles não são considerados norma geral. Ou seja, eles podem ser objeto de alteração normativa do órgão. Então, o órgão ele pode alterar, por exemplo, a quantidade de tempo que ele quer esperar Sim. para a manifestação de recursos. Porque, por exemplo, na União tem uma instrução normativa que diz que o intervalo de tempo que você tem que esperar para a manifestação de recurso é de, no mínimo, 10 minutos. Só que tem prefeitura que 10 minutos é muito tempo. Então, quer reduzir para 5. Só que aí, quando vai lá, faz o decreto, reduz para 5, está normatizado, mas chega na plataforma, a plataforma não muda para Uhum. 5, porque a plataforma é travada em 10 minutos. Então, eu acho que a dificuldade das plataformas se adaptarem à realidade de cada um dos municípios, isso sim é um impeditivo e o que acaba às vezes desanimando, porque nós temos casos, municípios com menos de 20 mil habitantes, Uhum. que apesar deles estarem vendo o Brasil inteiro fazer licitação eletrônica, eles Sim. querem continuar no presencial. Ainda há Por quê? resistência. Porque não chamou atenção ainda. As Uhum. plataformas não estão assim totalmente adaptáveis ao gosto dos servidores, principalmente municípios de menos de 20 mil Sim. habitantes, Sim. né? Porque essas plataformas elas estão mais para licitações grandes de muitos itens, né? De Até muitas porque é mais questões. interessante, né? É muito mais rentável, né? É. O município pequeno acaba ficando um pouco mais de escanteio, até pela questão dessa resistência, por não se adaptarem, pelas plataformas também não terem tanto interesse. E a realidade do nosso Brasil são muitos municípios A pequenos. maioria, né? A Então, maioria. são pontos a serem pensados. E aí, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta final. Pois não. Mito ou verdade? Hum.
licitar pelo pregão, sempre menor preço? Então, primeiro em termos técnicos, né? Sim, pregão é pelo menor dispêndio para a administração pública. O que é menor dispêndio? É a conjugação entre dois critérios de julgamento, que é o critério de julgamento menor preço e o critério de julgamento maior desconto, que os dois dão na mesma, né? Só muda o modus operandi de cada um, né? A forma que eles funcionam na prática. Só que agora vamos dizer em termos práticos, né? O que é menor preço? É você ir lá e contratar o produto mais barato que te apresentarem? Não, não é isso. O menor preço ele tem que ser construído. O menor preço ele tem que ser direcionado, porque é fato, o pregão ele só pode funcionar pelo menor preço ou pelo maior desconto. Não há outra critério de julgamento que você possa estabelecer para a modalidade pregão, né? Então, nesse caso, o seu menor preço ele vai ser construído ao longo do processo licitatório. Então, primeiro você tem que ter um termo de referência muito bem estruturado, porque é ali onde você separa o que é ruim do que é satisfatório. Então, você faz uma delimitação de mercado, e é por isso que existe lá a cláusula, lá no seu termo de referência, que é a pesquisa de mercado. Porque é dentro da pesquisa de mercado que você vai ver. Eu quero comprar um televisor, uma televisão. Mas qual televisão? Olha, eu fui ao mercado, eu olhei no mercado e o mercado me oferece televisões de vários tamanhos, de várias qualidades, de várias estruturas diferentes. Aqui no meu município, eu estou precisando de uma televisão 70 polegadas, Full HD, Smart TV. Então aí eu já delimitei o mercado que eu quero. E aí, dentre esses televisores 70 polegadas, Smart TV, Full HD, que você vai escolher o melhor preço ou o menor preço lá na seleção da proposta. Então, não é só menor preço. Não é você estabelecer, colocar lá, eu quero uma televisão de 70 polegadas. E a mais barata que aparecer lá nas propostas você compra. Porque pode ser que ela não vá te atender. Então, não é menor preço, é melhor preço. O melhor preço, ele é o melhor por quê? Porque você tem uma qualidade desejada e um preço acessível, ou um preço justo para aquele produto, né? Então, é complicado dizer isso. É complicado, né? Mas é simples também. Mas é lógico. É lógico, exatamente, é lógico. Então, tá. Então, é um mito que é sempre o menor preço. Concluindo. Mito em partes, né? Porque é mito a questão do preço final. Isso. Agora, é fato que tem que ser o critério de julgamento menor preço. Melhor com menor. Junção. Exatamente. Então, verdade em partes e mitos em partes também. No direito a gente gosta do depende, né? Depende. Exatamente. Depende da situação. É isso, depende. Então, agradeço a atenção de vocês. Espero contá-lo com a sua presença em outras oportunidades, em outros temas. E sigam a GEPAN nas redes sociais, ativem o sininho de notificação. Conto com vocês em outros episódios. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. GEPANcast, o podcast do servidor público.